Bem-vindos ao 10º e último episódio de O Peregrino. Chegou o momento que todo viajante anseia e teme. No vídeo de hoje acompanharemos a travessia final pelo profundo Rio da Morte, o último obstáculo antes das Portas de Ouro. Prepare-se o seu coração para a entrada triunfal na Cidade Celestial, onde toda lágrima será enxuta e o fardo será apenas uma lembrança distante. Fique agora com a leitura final. Ignorância, um cristão apenas de nome. Então vi em meu sonho que esperançoso olhava para trás, e eis que viu Ignorância se aproximando, aquele homem que já haviam encontrado antes no caminho. Olhe lá, disse ele a Cristão, veja só o quanto este homem se retardou pelo caminho. Cristão, é verdade, lá vem ele, não queria mesmo a nossa companhia. Esperançoso, mas creio eu, não lhe faria mal se nos tivesse acompanhado. Cristão, de fato, mas lhe garanto que ele pensa de outro modo. Esperançoso, também acho. Seja como for, esperemos um pouco por ele. E esperaram. Quando já estava próximo, Cristão o chamou. Vamos, homens, por que é que ficou tão para trás? Ignorância, prefiro caminhar sozinho, a menos que goste mais da companhia. Cristão então sussurrou esperançoso. Não lhe disse que ele pouco se importa com a nossa companhia? Mas assim mesmo vamos tratar de passar o tempo conversando, pois esse lugar aqui é muito mesmo solitário. Dirigindo-se agora à Ignorância, falou. Ora, como vai? Como anda a relação de sua alma com Deus? Ignorância. Espero que vá bem, pois estou sempre repleto de bons pensamentos que me vêm à mente para me consolar na caminhada. Cristão, que bons pensamentos são esses? Pode nos dizer? Ignorância. Ora, penso em Deus e no céu. Cristão, também os demônios e as almas pensam como você. Ignorância. Pois não só penso neles, mas os desejo. Cristão, muitos que jamais chegarão lá também desejam. A alma do preguiçoso deseja e nada consegue. Provérbios 13, 4. Ignorância. Mas não só penso neles, pois tudo abandono por eles. Cristão, disso duvido, pois abandonar tudo é coisa difícil, mais difícil do que muitos imaginam por aí. Mas o que te fez pensar que você abandonou tudo por Deus e pelo céu? Ignorância. Quem me diz isso é o meu coração. Cristão, diz o sábio, quem confia em si mesmo é insensato. Provérbios 28, 26. Ignorância. Isso se diz de um coração mau, mas o meu é bom. Cristão. Você pode provar isso? Ignorância. Ele me consola com a esperança do céu. Cristão. Isso talvez seja uma armadilha, pois o coração do homem pode consolá-lo com esperanças de algo que ele não tem por que esperar. Ignorância. Mas o meu coração e a minha vida estão em harmonia, e, portanto, essa esperança é bem fundada. Cristão, quem foi que lhe disse que o seu coração e sua alma vivem em harmonia? Ignorância, o meu próprio coração, ora. Cristão, então pergunte-lhe se eu sou um ladrão. Seu coração certamente lhe dirá que sim, a menos que a palavra de Deus dê testemunho a esse respeito, qualquer outro testemunho nada vale. Ignorância. Mas os bons pensamentos não procedem de um bom coração? E não é santa a vida de quem está de acordo com os mandamentos de Deus? Cristão. Correto. É de um bom coração que procedem os bons pensamentos. E disso certamente procede o santo viver, conforme os mandamentos de Deus. Mas uma coisa é vivenciar isso. Outra bem diferente é só imaginar que é assim. Ignorância. Ora, para você o que são os bons pensamentos e um viver conforme os mandamentos de Deus? Cristão. Bons pensamentos de vários tipos, alguns a respeito de nós mesmos, outros de Deus, outros de Cristo e ainda outros a respeito de coisas diversas. Ignorância. E quais são os bons pensamentos a respeito de nós mesmos? Cristão. Aqueles que concordam com a palavra de Deus. Ignorância. E quando é que os nossos pensamentos
a respeito de nós mesmos concordam com a palavra de Deus? Cristão: quando fazemos de nós o mesmo juízo que faz a palavra. Explico-lhe. A palavra de Deus diz o seguinte das pessoas em estado natural: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Romanos 3, 10, 12. Diz também que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6, 5. E ainda, seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Gênesis 8, 21. Ora, quando isso é que pensamos de nós, com absoluta consciência, então nossos pensamentos são bons, pois estão conforme a palavra de Deus. Ignorância: jamais poderei crer que o meu coração seja assim tão mau. Cristão: então você nunca teve sequer um único bom pensamento a seu próprio respeito em toda a sua vida. Mas permita-me prosseguir. Assim como a palavra faz juízo do nosso coração, também o faz em relação aos nossos caminhos. Então, quando os pensamentos do nosso coração e os nossos caminhos concordam com o juízo que a palavra faz de ambos, então ambos são bons, pois concordam com a palavra. Ignorância: esclareça, por favor. Cristão: ora, a palavra de Deus diz que os caminhos do homem são tortuosos, que não são bons, mas perversos. Diz que os homens naturalmente se afastam dos bons caminhos, que eles nem mesmo conhecem. Ora, quando o homem assim considera os seus caminhos, ou seja, quando ele, humilhando-se em seu coração, reflete desse modo, aí sim ele tem bons pensamentos a respeito de seus caminhos, pois agora estão de acordo com a palavra e o juízo de Deus. Ignorância: e quais são os bons pensamentos a respeito de Deus? Cristão: como já disse a respeito de nós mesmos, os nossos pensamentos a respeito de Deus são bons quando concordam com o que a palavra diz dele. E isso acontece quando pensamos em seu ser e em seus atributos, segundo o que a palavra nos ensina. Nesse momento, no entanto, não posso explicar-lhe isso detalhadamente. Mas falando de Deus com respeito a nós, prosseguiu o cristão, só temos pensamentos corretos de Deus quando pensamos que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, e que Ele pode ver em nós o pecado quando em nome de nós mesmos não podemos. Temos pensamentos corretos de Deus, esclareceu ainda o cristão, quando pensamos que Ele conhece os nossos pensamentos mais íntimos, e que o nosso coração, com todas as suas profundezas, estão sempre abertos aos seus olhos. Também quando pensamos que toda a nossa justiça é abominável a Deus e que, portanto, Ele não pode tolerar que nos coloquemos diante dele com confiança alguma em nossas obras, mesmo nas melhores. Ignorância: você por acaso acha que eu sou tolo a ponto de pensar que Deus não pode ver mais além do que eu? Ou que me apresentaria diante de Deus com orgulho de minhas melhores obras? Cristão: ora, o que então você pensa disso? Ignorância: sendo breve, penso que devemos crer em Cristo para alcançar a justificação. Cristão: como? Como é que você pensa que deve crer em Cristo se não enxerga a necessidade que você tem dele? Você não vê nem as suas debilidades originais, nem as atuais, mas mesmo assim tem essa opinião de si mesmo e do que faz. Isso prova claramente que você nunca percebeu a necessidade de a justiça pessoal de Cristo justificá-lo perante Deus. Como você diz então, eu creio em Cristo? Ignorância: creio sim, e muito, muito, apesar disso tudo. Cristão: e como você crê? Ignorância: creio que Cristo morreu pelos pecadores e que serei justificado perante Deus, ficando livre da maldição. E tudo por sua graciosa aceitação de minha obediência à sua lei. Ou melhor, Cristo torna os meus deveres religiosos aceitáveis ao seu Pai, em virtude de seus méritos, segundo eu, se ainda assim serei justificado. Cristão: se me permite, vou contestar essa sua confissão de fé. Primeiro, você crê com fé imaginária, somente, pois essa fé não se encontra descrita em lugar nenhum da palavra. Segundo, a fé em que se baseia a sua crença é falsa, porque você aplica a justificação da justiça pessoal de Cristo,
a sua própria justiça. Terceiro, essa fé não faz de Cristo justificador de sua pessoa, mas de seus atos, o que é falso. E em quarto lugar, essa fé não é só enganosa, mas certamente trará sobre você a ira no dia do Deus Todo-Poderoso, pois a verdadeira fé justificadora faz que a alma, sabedora de sua perdição na lei, busque refúgio na justiça de Cristo. E ela não consiste em um ato de graça para que a sua obediência seja aceita por Deus para a justificação, mas sim na obediência pessoal de Cristo à lei, que o fez sofrer por nós em nossas mãos tudo o que a lei exigiu. Essa é a justiça. Afirmo-lhe que a verdadeira fé aceita. É debaixo dela que a alma se refugia, e é por causa dela que a alma se apresenta imaculada perante Deus, sendo então aceita e rasgada da condenação. Ignorância. O quê? Então, o que você quer que acreditemos somente no Cristo, que Cristo fez, sem a participação nossa? Essa presunção certamente afrouxaria as rédeas das nossas paixões, permitindo que vivamos como bem quisermos. Afinal, se é assim, o que importa como vivamos se depois seremos justificados pela justiça pessoal de Cristo, bastando para isso apenas crer nela? Cristão, ignorância é o seu nome, e você bem o merece. Essa sua resposta demonstra o que digo. Você ignora a justiça justificadora, e também pode ser salvar sua alma por essa fé, da pesada ira de Deus. Sim, você ignora também as verdadeiras consequências da fé salvadora na justiça de Cristo, que significa curvar e oferecer o coração a Deus em Cristo, amar o seu nome, a sua palavra, os seus caminhos, o seu povo, mas você, como você não vê, em sua ignorância, imagina. Esperançoso. Pergunte a ele se algum dia Cristo já foi revelado do céu. Ignorância. Que? Temos aqui então um homem de revelações? Creio que aquilo que vocês dois e todos os outros, como vocês dizem sobre essa questão, não passa do fruto de mentes perturbadas. Esperançoso. Convenhamos, homem, Cristo está em Deus, de um modo tão incompreensível às inquietações naturais de toda a carne, que homem nenhum pode conhecê-lo de uma maneira salvadora, a não ser que Deus Pai revele ao homem. Ignorância. Essa é a sua fé, não a minha. Mas a minha, e disso não duvido, é tão bom quanto a de vocês, embora eu não traga na alma tantos caprichos como vocês trazem. Cristão. Peço licença para intervir. Você não deveria falar com tanto desprezo sobre esse assunto. Reafirmo categoricamente o que meu irmão já lhe disse. Homem nenhum pode conhecer Jesus Cristo senão pela revelação do Pai. E lhe digo mais, a fé pela qual a alma se agarra a Cristo, se é que me expresso bem, deve vir necessariamente pela espantosa grandeza do imenso poder divino. Mas percebo, pobre ignorância, que você não sabe nada dessa fé. Acorde então, olhe a sua própria iniquidade e busque refúgio no Senhor Jesus, pois pela justiça de Cristo, que é a justiça de Deus, pois Ele mesmo é Deus, você será libertado da condenação. Ignorância. Vocês andam rápido demais. Não posso mais acompanhá-los. Vão então na minha frente. Quanto a mim, prefiro ficar para trás. Então os dois disseram: será insensato, ignorância, a ponto mesmo de desprezar o conselho andando a esmo? E se ainda o recuso, saberá logo, é certo, o mal que se faz, julgando-se assim desperto. Lembre-se, homem, não tema, tempo ainda há, pois quem aceita o bom conselho, salvo será. Ouça então, se ainda assim o despreza, tonto, sairá perdendo e há de chorar o desaponto. Cristão, dirigindo-se ao seu companheiro, falou assim: bom, vamos então, meu caro esperançoso. Vejo que eu e você devemos continuar caminhando sós. Então vi em meu sonho que os dois apertavam o passo, enquanto ignorância ficava para trás, vacilante. E novamente Cristão falou ao companheiro: tenho muita pena desse pobre homem. Certamente se dará mal no fim. Esperançoso. É pena, mas há muitos e muitos como ele em nossa cidade. Famílias inteiras,
até ruas inteiras. Quantos também não são os peregrinos que se acham esse estado? Imagine você, se tantos dos nossos estão assim, quantos não haverá na terra natal deste homem? Cristão. De fato, diz a palavra, cegou os seus olhos, para que não vejam. João 12:40. Mas agora que estamos sós, o que é que você acha desses homens? Será que nunca tem convicção de seu pecado, temendo consequentemente que seu estado seja perigoso? Esperançoso. Peço que você mesmo responda a essa pergunta, já que é o mais velho de nós dois. Cristão. Pois isto digo, sou de opinião que às vezes eles podem ter tal convicção, mas sendo naturalmente ignorantes, não compreendem que ela trabalha para o seu bem. Assim tentam desesperadamente sufocá-la e presunçosamente continuam a exaltar-se, segundo os caminhos do seu próprio coração. Esperançoso. Acredito de verdade no que você diz, que o medo muito trabalha para o bem dos homens, para corrigi-los na própria raiz, levando-os à peregrinação. Cristão. Sem dúvida nenhuma é assim que age o medo, sendo ele correto, pois assim prega a palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 110:11. Provérbios 9:10. Esperançoso. E como você definiria o medo correto? Cristão. O medo verdadeiro ou correto se revela em três coisas. Primeiro, em sua origem, pois é provocado pela salvadora convicção do pecado. Segundo, ele leva a alma a agarrar-se a Cristo, em busca da salvação. E terceiro, ele gera e sustenta na alma grande reverência por Deus, por sua palavra e por seus caminhos, conservando a alma tenra e incutindo-lhe também o receio de afastar-se desses caminhos, seja para a direita ou para a esquerda, ou de fazer qualquer coisa que desonre a Deus, viole a paz da alma, entristeça o espírito, ou faça o inimigo falar com censura nos lábios. Esperançoso. Muito bem, creio que você de fato falou a verdade. Será que já saímos do solo enfeitiçado? Cristão. Por quê? Cansou-se já da nossa conversa? Esperançoso. Não, de modo nenhum, mas gostaria de saber onde estamos. Cristão. Ainda temos 3 quilômetros pela frente antes de sair dessas terras. Mas retomemos o assunto. Ora, os ignorantes não sabem que essas convicções lhe incutem um medo que vem para o seu próprio bem, e por isso procuram sufocá-las. Esperançoso. E como é que tentam sufocá-las? Cristão. Bem, em primeiro lugar, eles pensam que esses temores são gerados pelo diabo, quando na verdade são incutidos por Deus. Pensando assim, buscam resistir a eles, pois julgam que os temores poderão levá-los à ruína. Em segundo lugar, também supõem que esses temores tendem a corromper a sua fé, quando na verdade, pobres homens que são, não possuem nenhuma fé. Sendo assim, endurece seu coração contra eles. Em terceiro lugar, julgam que não devem temer, e portanto, apesar de seus temores, tornam-se presunçosamente confiantes. Por último, acham que esses temores podem desonrar a sua antiga e lamentável falsa santidade, e portanto lhes resistem com todas as suas forças. Esperançoso. Sei disso por experiência própria, pois antes de me convencer disso, também aconteceu comigo. Cristão. Bom, deixamos agora de lado nosso caro ignorância, e tratemos de outra questão bastante proveitosa. Esperançoso. Tem todo o meu apoio. Gostaria que você mais uma vez começasse. Cristão. Há cerca de 10 anos, você por acaso não conheceu um homem chamado Temporário, que na época era importante dentro da religião em nossa terra? Esperançoso. Se eu conheci, mas claro, ele morava em Desventura, cidade a cerca de 3 quilômetros de Honestidade, e era vizinho de certo homem chamado Recuo. Cristão. Isso mesmo, só que os dois, na verdade, moravam na mesma casa. Bem, esse homem, Temporário, um dia viveu um grande despertar. Creio que ele então enxergou seus pecados e o castigo que sofreria por eles. Esperançoso. Concordo com você, pois a minha casa não ficava nem a 5 quilômetros da dele, e ele volta e meia vinha me visitar. Isso durante muitos anos.
Eu, na verdade, tinha pena do homem, mas nutria ainda alguma esperança por ele. Porém, como se sabe, nem todos os que clamam Senhor, Senhor serão salvos. Cristão. Ele me disse, certa feita, que estava decidido a partir em peregrinação, como agora fazemos nós dois, mas de repente conheceu um certo salve-se a si mesmo, e então virou-me a cara. Esperançoso. Já que falamos dele, vamos ver a razão do seu súbito retrocesso e de tantos outros. Cristão. Certamente será um debate muito proveitoso, mas comece você, por favor. Esperançoso. Bom, em minha opinião, há 4 razões para tal. A primeira é que, embora a consciência desses homens tenham despertado, seus pensamentos não mudaram. Portanto, quando o poder da culpa se esgota, cessa o que os torna religiosos. Assim, naturalmente, voltam à sua antiga conduta, pois não vemos que o cão indisposto por algo que comeu, enquanto a indisposição o acomete, vomita e lança tudo fora? Não que o faça por raciocinar livremente, se é que um cão raciocina, mas apenas porque era algo que lhe desarranjava o estômago. Quando, porém, passa o mal-estar e seu estômago se alivia, não estando seus desejos alheios ao próprio vômito, ele logo se vira e lambe tudo de volta. Por isso, é bem verdade o que está escrito: o cão volta ao seu próprio vômito, segundo Pedro 2:22. Portanto, disse ele, se arde o seu desejo pelo céu em virtude apenas da ideia e do medo dos tormentos do inferno, quando a ideia do inferno passa e os medos da perdição esfriam, também esfriam os desejos pelo céu e pela salvação. Isso quer dizer que, ao desaparecerem a culpa e o medo, morre também o desejo pelo céu e pela felicidade, voltando eles aos seus caminhos tortuosos. Em segundo lugar, continuou esperançoso, eles são dominados por medos tirânicos. Falo agora dos medos que têm dos homens. Quem teme o homem cai em armadilhas. Provérbios 29 e 25. Assim, embora pareça arder de desejo pelo céu, enquanto as labaredas do inferno lambem as suas orelhas, quando o terror amaina, eles logo mudam de opinião, ou seja, pensam que o melhor é ser esperto, não correr o risco, sabe lá se o quê, de perder tudo, ou pelo menos de trazer para si aflições inevitáveis e desnecessárias, e assim novamente se entregam ao mundo. Em terceiro lugar, acrescentou, a vergonha que acompanha a religião também funciona como um obstáculo no caminho deles, pois são orgulhosos e soberbos, e a religião aos seus olhos é vil e desprezível. Portanto, depois de perder o medo do inferno e da ira vindoura, voltam às suas antigas práticas. Em quarto lugar, concluiu, a culpa e a ponderação do terror os afligem. Não gostam de olhar a própria miséria antes que ela os alcance. Embora talvez a primeira visão dessa miséria pudesse fazê-los buscar refúgio no lugar para onde fogem os justos, à procura de segurança. Mas isso só se tiverem amor por essa visão. Contudo, como já sugeri antes, eles na verdade evitam a ideia de culpa e terror, e enquanto se veem livres do despertar para o terror e a ira de Deus, é com alegria que endurecem o coração, preferindo os caminhos que cada vez mais os endureçam. Cristão, você está quase no âmago da questão, pois a razão de tudo é a falta de transformação nos pensamentos e na vontade. Portanto, eles se assemelham ao criminoso diante do juiz. Treme, agita-se e parece se arrepender muito sinceramente. Mas a razão de tudo isso é o medo da forca, e não a aversão ao crime. Isso se torna evidente, pois basta dar ao homem a liberdade que ele logo volta a roubar, perseverando no crime. Porém, se sua mente se transforma, ele passa a agir de outro modo. Esperançoso. Acabei de lhe mostrar as razões do retrocesso. Agora peço que me mostre como isso acontece. Cristão. Com o maior prazer. Primeiro, eles afastam os seus pensamentos o mais que podem, da lembrança de Deus, da morte e do juízo vindouro. Depois se desvencilham pouco a pouco dos deveres privados, como a oração individual, o refreio das paixões, a vigília e o arrependimento do pecado, entre outros. Em terceiro lugar, passam a evitar a companhia de cristãos ativos e calorosos.
Mais tarde, tornam-se esquivos aos deveres públicos, como ouvir, ler e discutir assuntos piedosos, entre outros. Em seguida, continuou, passam a procurar defeitos na vida dos piedosos e usando como pretexto alguma fraqueza que diabolicamente tenham verificado nos outros, tratam de se ver livres da religião. Depois, disse ele, começam a se unir a homens carnais, libertinos, devassos e passam a ter em segredo conversas carnais e devassas. Muitos se alegram quando veem o mesmo defeito em gente considerada honesta, para que assim possam seguir seu exemplo mais ousadamente. Depois disso, acrescentou ainda, começam a praticar certos pecados abertamente e, por fim, insensíveis, revelam-se como de fato são, lançados assim outra vez no abismo da miséria, a menos que um milagre da graça o evite. Perecem para sempre em seus próprios enganos. Cristão e esperançoso atravessam o rio da morte e entram finalmente na cidade celestial. Vi então em meu sonho que a essa altura os peregrinos deixavam o solo enfeitiçado e entravam na terra da desposada, de ar bem doce e agradável. Como o caminho atravessasse essa terra, ali puderam se deleitar por certo tempo. Ouviam continuamente o canto dos pássaros, viam todo dia as flores brotando da terra e ouviam a voz da rolinha. Nessa terra o sol brilha noite e dia, pois já estava além do vale da sombra da morte e fora do alcance do gigante desespero. Desse lugar tampouco se avistavam o castelo da dúvida. Dali já enxergavam a cidade para onde se dirigiriam. Também encontraram por ali alguns de seus habitantes, pois nessa terra, já às portas do céu, os seres resplandecentes costumavam caminhar. Foi aqui também que se renovou a aliança entre a noiva e o noivo. E assim como o noivo se alegra da noiva, também o seu Deus se alegra deles. Isaías 62, 5. Ali não lhes faltava nem trigo nem vinho, pois encontraram abundância daquilo que vinham buscando em toda a peregrinação. Ouviam vozes lá da cidade, altas vozes que diziam: digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa. Isaías 62, 11. Todos os habitantes da terra os chamavam assim, povo santo, redimidos do Senhor, procurados, etc. Isaías 62, 12. Agora, caminhando por essa terra, tinham mais alegria do que em outras partes mais distantes do reino, pelas quais seguiram, e à medida que se aproximavam da cidade, tinham dela uma vista cada vez mais perfeita. Era toda de pérolas e pedras preciosas. Também as ruas eram revestidas de ouro, de modo que, em virtude da glória natural da cidade e do reflexo dos raios solares sobre ela, Cristão se viu desfalecido de tanto desejo. Esperançoso também teve um ou dois acessos da mesma moléstia. Por isso se viram obrigados a parar por algum tempo, gritando em meio a tanta ansiedade: se encontrarem o meu amado, digam a ele, dizei que estou doente de amor. Cântares 5:8. Mas, já um pouco fortalecidos e mais capazes de tolerar essa ansiedade, voltaram a caminhar, e caminhando aproximavam-se cada vez mais de pomares, vinhedos e jardins, os portões abertos à estrada. Acercando-se desses lugares, eis que viram o jardineiro no caminho, e a ele perguntaram: de quem são esses belos vinhedos e jardins? São do rei, e foram plantados aqui para deleite dele mesmo, e também para consolo dos peregrinos. Então os levou aos vinhedos, oferecendo-lhes as delícias que ali havia. Também lhes mostrou as veredas do rei, onde eles gostavam de ficar. Ali também se recostaram e dormiram. Vi então em meu sonho que conversaram mais durante esse sono do que o haviam feito em toda a jornada. Tendo notado isso, disse-me o jardineiro: por que você está tão admirado com isso? É da natureza das uvas desses vinhedos descer docemente, fazendo falar aos lábios dos que dormem. Cantares 7, 9. Depois disso, vi que, ao acordarem,
Estavam decididos a subir até a cidade, mas como já disse, os reflexos do sol sobre ela, pois a cidade é de ouro puro, Apocalipse 21:18, eram tão exuberantemente gloriosos que não conseguiam mirá-los diretamente, senão com um instrumento fabricado especificamente para tal fim. Então vi que, caminhando, encontraram 2 homens em vestes brilhantes como ouro, cujos rostos também resplandeciam como a luz. Os homens perguntaram aos peregrinos de onde vinham, e eles responderam. Perguntaram também onde se haviam hospedado, com que dificuldades e perigos, consolos e prazeres se haviam confrontado pelo caminho. E eles responderam. Então lhes disseram os homens: só lhe restam 2 dificuldades a superar, e depois já estarão na cidade. Cristão e seu companheiro, então, pediram aos homens que os acompanhassem, e eles consentiram. Só que vocês terão de vencer pela sua própria força. Então vi em meu sonho que foram caminhando juntos, até avistarem o portão. Vi depois que entre eles e o portão havia um riacho, sem ponte que levasse até a outra margem. O rio era muito profundo, e diante dele os peregrinos se viram absolutamente perplexos. Mas os homens que o acompanhavam disseram: precisam atravessá-lo, é o único meio de chegar até o portão. Os peregrinos então perguntaram se não havia outro caminho que conduzisse até o portão. Ah, mas só 2 homens, Enoque e Elias, puderam trilhar esse caminho, desde a fundação do mundo, e ninguém mais terá tal permissão até o soar da última trombeta. Os peregrinos, em especial Cristão, desanimaram profundamente, e olhando de um lado e de outro, não viam alternativa que lhes permitisse contornar o rio. Perguntaram então aos homens se as águas eram profundas, em toda a extensão do rio, e eles responderam que não, mas que não poderiam ajudá-los nesse momento. Vocês o acharão mais fundo ou mais raso, dependendo da sua fé, no reino deste lugar. Então decidiram entrar na água, e entrando, Cristão começou a afundar, bradando então ao bom amigo esperançoso: afundo em águas profundas, as vagas me encobrem a cabeça, todas as suas ondas passam por cima de mim. Falou então o outro: tenha bom ânimo, meu irmão, sinto fundo e é bom. Ah, meu amigo, as angústias da morte me envolveram, disse Cristão. Não verei a terra que mana leite e mel. E grande treva e terror desceram sobre Cristão, tanto que mais nada via à sua frente. Perdeu também praticamente todos os sentidos, não mais podendo lembrar-se nem falar sensatamente de nenhum dos doces refrigérios que encontrara ao longo da peregrinação, pois todas as palavras que falava revelavam o horror e os profundos temores de que morreria naquele rio, sem jamais alcançar a entrada do portão. Como perceberam os que observavam a cena, ele também se debatia em meio às perturbadoras lembranças dos pecados que cometera, antes e depois de se tornar peregrino. Observou-se ainda que o assombravam aparições de doentes e espíritos malignos, pois vez ou outra o sugeria em palavras. Esperançoso, portanto, muito se esforçava por manter a cabeça do irmão acima da água, mas às vezes ele afundava, para depois erguer-se novamente quase morto. Esperançoso também tentava consolá-lo. Dizia: irmão, já vejo o portão adiante e há homens ali de pé para nos receber. Mas Cristão respondia: é você que eles estão esperando, pois tem sido esperançoso desde o dia que conheci. E você também, respondeu. Ah, irmão, se eu tivesse me portado com retidão, certamente ele agora surgiria para me ajudar, mas ele me enredou no laço dos meus pecados e me abandonou. Meu irmão, você se esqueceu do livro, onde se diz dos ímpios: eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Salmos 73, 4 e 5. Esses tormentos e aflições que você sofre nessas águas não são sinais de que Deus o abandonou, mas pretende colocá-lo à prova, para ver se você se lembrará ou não daquilo que até aqui recebeu da sua bondade.
confiando nele em meio a toda angústia. Vi então em meu sonho que Cristão ficou absorto por alguns momentos, e esperançoso disse ainda, incentivando-o: Tenha bom ânimo, Jesus Cristo curou você. Diante dessas palavras, Cristão explodiu aos brados. Novamente o vejo, e ele me diz: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Isaías 43, 2. Então os dois criaram coragem e o inimigo, depois disso, se fez mudo como pedra, até alcançarem a outra margem. Cristão imediatamente encontrou apoio para os pés no leito do rio, e o resto da travessia se deu em águas rasas. Já na outra margem do rio, viram novamente os dois seres resplandecentes, que ali os aguardavam. Saindo da água, foram saudados por eles. Somos espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de ser herdeiros da salvação. Assim se encaminharam rumo ao portão. Ora, o leitor deve notar que a cidade ficava sobre um monte imponente, mas os peregrinos os galgaram com facilidade, pois os dois homens os levavam pelo braço. Também haviam deixado lá atrás do rio as suas vestes mortais, pois embora tenham entrado nas águas com elas, ao sair já não as traziam no corpo. Subiram, pois, com muita agilidade e rapidez, embora a fundação em que se assentava a cidade fosse mais alta que as nuvens. Atravessavam as alturas do ar, mansamente conversando pelo caminho, consolados por terem passado o rio em segurança, e pela companhia e o auxílio de seres tão gloriosos. Com os seres resplandecentes, conversaram sobre a glória do lugar, e lhes disseram que a beleza e a glória eram simplesmente indizíveis. Ali, disseram, estão o Monte Sião, a Jerusalém Celeste, o inumerável exército dos anjos e os espíritos aperfeiçoados dos homens justos. Agora vocês irão para o palácio do rei, o paraíso de Deus, onde verão a árvore da vida e comerão dos seus frutos eternos. Quando lá chegarem, receberão mantos brancos e viverão todos os dias ao lado do rei, por toda a eternidade. Jamais verão as coisas que viram enquanto estavam nas regiões inferiores da terra, acrescentaram eles, como a tristeza, a doença, a aflição e a morte, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. Vocês estão indo para o convívio de Abraão, Isaque e Jacó, dos profetas, dos homens que Deus libertou do mal, que virá e que hoje repousam nos seus leitos, cada qual andando na sua justiça. Perguntaram então os peregrinos: O que devemos fazer no lugar santo? Lá receberão consolo por todos os seus esforços e terão alegria que compensará todos os seus pesares. Colherão o que plantaram, o fruto de todas as suas orações, lágrimas e sofrimentos pelo rei ao longo do caminho. Nesse lugar usarão coroas de ouro e desfrutarão da eterna visão do santo, porque ali o verão como ele é. 1 João 3, 2. Ali também servirão continuamente, explicaram-lhes, com louvor, com brados e ações de graças. Aquele que desejarem servir no mundo, embora então com muito mais dificuldade, por conta da debilidade da carne, os seus olhos se deleitarão com a visão e os ouvidos com a audição da suave voz do poderoso. Conviverão novamente com os seus amigos que chegaram antes de vocês e receberão com alegria cada um que chegar depois de vocês ao lugar santo. Ali também se revestirão de glória e majestade e terão vestes adequadas para andar ao lado do Rei da Glória. Quando ele descer das nuvens ao som da trombeta, sobre as asas do vento, concluíram, vocês poderão recebê-lo, e quando ele se assentar no trono do juízo, estarão ao lado dele. Sim, e quando ele decretar a sentença dos obreiros da iniquidade, sejam anjos, sejam homens, vocês também terão voz no julgamento, pois esses eram não só inimigos deles, mas também de vocês. Ainda, quando ele voltar à cidade, também vocês voltarão com ele, ao som da trombeta, e lá para sempre permanecerão. Aproximando-se já do portão, eis que um destacamento do exército celeste saiu para recebê-los. Disseram então os dois seres resplandecentes, que acompanhavam os peregrinos:
Eis aqui homens que amaram nosso Senhor quando viviam no mundo, e que tudo abandonaram pelo seu santo nome. Ele nos enviou para buscá-los e nós os trouxemos até aqui nessa jornada, para que possam entrar e mirar a face do seu Redentor com alegria. Então o exército celeste soltou um forte brado, dizendo: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Também vieram recebê-los vários dos trombeteiros do rei, trajando vestes brancas e resplandecentes. Esses, com som fortes e melodiosos, faziam até mesmo os céus ecoarem a música. Os trombeteiros saudaram Cristão e seu companheiro, com 10.000 boas-vindas, com brados e o soar das trombetas. Depois cercaram os peregrinos de todos os lados, alguns pela frente, outros por trás, alguns à direita, outros à esquerda, como para escoltá-los até as regiões superiores, e no trajeto, continuamente, soavam as trombetas, tocando notas agudas e melodiosas. A cena, para quem a pudesse observar, era como se o próprio céu descesse para recebê-los. Assim caminhavam juntos, e no percurso, vez ou outra, os trombeteiros demonstravam com alegres notas, combinando o som com olhares e gestos, o quanto Cristão e seu irmão eram bem-vindos. Tamanho era o júbilo com que eles acolhiam. E agora os dois homens, por assim dizer, se viam no céu antes de lá entrar, extasiados que estavam pela visão dos anjos e pela audição de notas tão melodiosas. Dali também já avistavam a própria cidade e julgaram ouvir todos os sinos repicando com o sinal de boas-vindas. Mas, acima de tudo, estava a expectativa alegre e doce que tinham de lá viver ao lado de tão bela companhia, e isso pelos séculos dos séculos. Ah, com que língua ou pena se eu pudesse expressar júbilo tão glorioso! E assim chegaram ao portão. Ora, diante do portão, lia-se escrito no alto, em letras douradas: Bem-aventurados os que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Então vi em meu sonho que os homens resplandecentes lhes diziam que chamassem diante do portão, o que eles fizeram. Alguns lá de cima olharam por sobre o portão, Enoque, Moisés e Elias, entre outros, e ouviram: Esses peregrinos vêm da cidade da destruição, pelo amor que têm ao rei deste lugar. Cada um dos peregrinos entregou o seu diploma, aquele que haviam recebido no início, e os documentos foram levados até o rei, que depois de lê-los, falou: Onde estão os homens? Estão diante do portão, foi a resposta. O rei imediatamente mandou abrir a porta. Que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Isaías 26:2. Então vi em meu sonho os dois homens passando pelo portão, e eis que entrando se transfiguraram e receberam vestes que resplandeciam como ouro. Também alguns os receberam com harpas e coroas, e lhes foram dadas a harpa para o louvor e as coroas como sinal de honra. Nesse momento, ouvi em meu sonho que todos os sinos da cidade repicavam de júbilo, e aos peregrinos se disse: Participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25:21. Ouvi também que os próprios peregrinos cantavam a plenos pulmões: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Apocalipse 5:13. Enquanto os portões estavam abertos para a entrada dos dois, acompanhei-os com o olhar, e eis que a cidade brilhava como o sol. As ruas também eram revestidas de ouro, e nelas caminhavam muitos homens com coroas na cabeça, ramos nas mãos e harpas douradas para cantar louvores. Havia também seres alados que respondiam uns aos outros sem interrupção, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas logo se fecharam os portões, e depois de ver tudo aquilo, desejei estar entre eles. Ora, enquanto eu admirava todas essas coisas, virei-me para olhar para trás, e vi ignorância chegando à beira do rio. Logo cruzou as águas, sem nem metade da dificuldade com que se debateram os outros dois.
pois eis que ele encontrou ali um tal Van Esperança, barqueiro, que com seu barco o ajudou a atravessar o rio. Assim também ele, como os outros dois que vi, subiu o monte e se encaminhou ao portão, mas sozinho. Nenhum homem sequer o recebeu, nem ouviu palavras de estímulo. Chegando diante do portão, ergueu os olhos e via a inscrição no alto, e começou a bater, supondo que logo lhe seria facultada a entrada. Mas os homens que olhavam por cima do portão lhe perguntaram: De onde você vem e o que você quer? Comi e bebi na presença do rei, e ele ensinou pelas nossas ruas. Pediram-lhe o diploma para que pudessem levá-lo ao rei. Tateou as vestes à procura do documento, mas nada encontrou. Não tem nada? Perguntaram-lhe. Mas o homem nada dizia, então chamaram o rei, que não quis descer para vê-lo, mas chamou os outros dois seres resplandecentes que conduziram Cristão e Esperançoso e ordenou-lhes que fossem lá fora, atar os pés e as mãos de Ignorância para lançá-lo fora. Então eles o agarraram e o levaram pelos ares até a porta que vi na encosta do morro, atirando-o lá dentro. E vi assim que também dos portões do céu, não só a cidade da destruição, havia um caminho até o inferno. Despertando, porém, vi que tudo passara de um sonho. Acabo, leitor, de contar-me o meu sonho. Espero não achar topor enfadonho, mas interpreta-o para mim ou para ti. Só te peço, não desvirtues o que vi, senão não o bem, mas o mal te fará. Distorção, portanto, te é opção má. Cuida também tu de evitar o extremo, de ver esse sonho como algo blasfemo. Nem deixes que assimile ou imagem, te leve ao riso ou à mera voragem. Traga isso aos meninos, aos malucos, mas extrai a essência, espreme o suco. Abre a cortina, transcende esse véu, disseca a metáfora sem ser infiel. Se ali buscares, achará coisas boas, proveitosas até, dignas, aliás, de loas. Mas se na bateia te vier a impureza, releva, retendo o ouro, a riqueza. Não se acha o ouro envolto em minério? Pois trocar polpa por caroço é vitupério. Porém, se tudo descartar-se como lixo, sonho de novo, me perdoa o capricho. E assim termina a história, mas não a jornada. O peregrino vive em cada passo de quem decide continuar, mesmo quando é difícil. Se essa caminhada tocou você, não ignore, siga em frente. Obrigada por estar aqui e até o próximo caminho.